Há 100 anos, após o renascimento do Ki espiritual, ele se tornou a energia mais fundamental do mundo. Sob a influência do Ki espiritual, os seres vivos evoluíram em duas direções. Uma foi a regressão ancestral selvagem, que fortalecia o poder físico. A outra foi a mutação espiritual, focada em ataques baseados em energia. E foi assim que a humanidade desenvolveu diversas profissões ligadas às chaves espirituais, como observador de bestas espirituais e analista de materiais de bestas espirituais. Alguém rolava o celular tranquilamente. Ele recebeu uma pergunta sobre o que fazer caso alguém fosse mordido por uma aranha fantasma de espinhos. Esse rapaz de cabelos prateados, que descansava na cama, respondeu a pergunta dizendo para a pessoa não entrar em pânico, beber bastante água quente e se deitar em um local bem ventilado para evitar que o corpo exalasse mau cheiro. Uma pata se estendeu em direção a ele. A criatura reclamou que estava com calor. Ela se chamava Smarty e era uma besta das 100 perguntas. Smarty reclamava para o rapaz de cabelos prateados, chamado Lin Yuan, que estava muito quente. Ele subiu na cabeça de Yuan porque ouviu dizer que em lugares mais altos era mais fresco, mas Yuan olhou para ele como se fosse bobo, já que sua cabeça não era muito mais alta assim. Smarty abriu a janela e ficou extremamente feliz quando a brisa entrou. Naquele prédio, Yuan fazia algumas tarefas domésticas. Yuan tinha 18 anos e era dono de uma pequena loja de criaturas espirituais. Embora as pessoas daquele mundo pudessem usar o QI espiritual para promover o crescimento dos seres vivos, para ele isso parecia um conto de fadas impossível. Ele sempre foi frágil desde criança e desde os 8 anos era completamente incapaz de sentir a existência do Ki espiritual. Ele não podia melhorar sua condição física com Ki espiritual como uma pessoa normal, muito menos firmar contratos com criaturas espirituais de alto nível. Ele verificava uma espécie chamada Lioiraa. Ela era de grau normal, com qualidade entre comum e criatura espiritual de baixo nível. Ele percebeu que bloquear a luz com um pano não era suficiente. O clima estava quente demais e não havia como resfriar o ambiente. Smart percebeu que a Lililua estava prestes a murchar. Sendo a planta espiritual de cura de nível mais baixo, ela simplesmente não tinha competitividade. Era ainda pior do que as trepadeiras verdes usadas como forragem. No mundo após o renascimento das chaves espirituais, todas as criaturas espirituais eram divididas por grau e qualidade. Qualquer coisa abaixo do grau cobre era considerada de baixo nível. Quase ninguém estava disposto a gastar recursos criando criaturas espirituais de baixo nível, pois em comparação, as de alto nível eram muito mais fáceis de evoluir. Assim como nos últimos 100 anos, ninguém jamais ouviu falar de uma besta das 100 perguntas evoluindo. Uma criatura voadora parecida com um pássaro chamada Yin Yin chegou para entregar o remédio de Yuan. A espécie dessa criatura era o pássaro sonoro. Yuan agradeceu a Yin Yin, com um corpo tão fraco quanto o dele. Apenas firmar contratos com criaturas de baixo nível como Smart e Yin Yin já o deixava tonto por 2 semanas, quanto mais sentir a chave espiritual para cultivá-las e ajudá-las a subir de nível. Uma hora depois, eles pareciam entediados. Smart perguntou se os humanos gostavam de dormir até tarde, já que ainda não havia ninguém na rua. Yuan perguntou do que ele estava falando. Então decidiu chamar a atenção, dizendo que eles tinham trepadeiras verdes. Uma garotinha segurando um gato passava com a mãe. Ela notou a besta das 100 perguntas, assim como Kei, o gato que estava segurando. Smart as recebeu e ofereceu trepadeiras verdes. Kei comentou que o pelo de Smart estava tão seco e acinzentado que era óbvio que ele era um resto de estoque e que não podia ser comparado a ela. Naturalmente, Smart se ofendeu. Ele argumentou que eram da mesma espécie. Ele a desafiou para um jogo de pedra, papel e tesoura, se ela tivesse coragem. Wen disse para ele se acalmar. Além disso, não havia como jogar pedra, papel e tesoura com aquelas patas. Ele sugeriu um passeio para animá-lo. Eles saíram, já que de qualquer forma não havia clientes. Smart sugeriu que comprassem carne. Ele tentou se justificar dizendo que, se comesse mais um pouco de carne de porco braseada, com certeza ficaria mais inteligente e não teria perdido. Yuan parecia segurar o riso. Yin tentou animar Smart dizendo que, mesmo não sendo tão inteligente quanto outras bestas das 100 perguntas, ele era barato. Smart respondeu que ouvir aquilo só piorava as coisas. Yuan se sentia mal por não conseguir sentir a chave espiritual. Smart gritou para ele olhar à esquerda. Para sua surpresa, havia um porco blindado de presas cegas. Ele se perguntou o que aquilo fazia perto do parque e pensou que algo devia ter acontecido na fazenda. Smart, babando, atacou aquela montanha selvagem de carne de porco braseada que havia surgido. Yuan o agarrou, pois assim ele só iria acabar morto. Não havia como vencê-lo. Ele percebeu que o porco estava furioso. Por natureza, aquela espécie era muito dócil. Normalmente, o que Smart fez não deveria tê-lo enfurecido. Yuan correu o mais rápido que pôde, enquanto o porco blindado os perseguia. Ele se sentia mais cansado do que o normal. Smart percebeu sua respiração e perguntou se ele estava bem. De repente, Yuan tropeçou. Ele abraçou Smart com força para protegê-lo. Yin, apesar de estar claramente assustada, o protegeu. Smart também. Ele estava pronto para enfrentar aquele porco braseado. Yuan sentia que estava prestes a desmaiar e disse para eles correrem. Inesperadamente, sua consciência foi transportada. Alguém chamou seu nome.
Ele viu uma grande pulseira de cobre. Ele a reconheceu. Era a pulseira de cobre que havia perdido quando tinha 8 anos. Ela desapareceu depois que seu sangue caiu sobre ela. A luz viajou em direção ao seu pulso. Quando a pulseira brilhou intensamente, Yuan começou a sentir uma sensação familiar. Era a chave espiritual. Ele não conseguia senti-la desde os 8 anos, e agora ela havia voltado. Ele colocou a pulseira no pulso e se levantou. Smart, que estava sendo perseguido pelo porco blindado, viu que ele havia acordado. Yan o incentivou a pensar em alguma coisa, mas, mesmo com aquela pequena quantidade de chave espiritual, não havia tempo suficiente para fazer nada. Seu pulso brilhou, assim como o olho esquerdo de Yuan. Ele viu uma janela de status do porco blindado. Seu nome era Z. Era de grau normal, nível 3, do tipo defesa, com qualidade de domínio normal. Ele analisou as informações rapidamente e, ao ver que era nível 3, ficou preocupado, pois Smart e os outros nem sequer eram nível 1. Ele disse a Smart para desviar, pois o ataque viria pela direita, mas não foi suficiente. Mesmo conseguindo desviar por pouco, a diferença de força ainda era grande demais. Ele precisava de mais poder. Desejou que a pulseira fosse vinculada a ele. Yan liberou ondas sonoras em vingança por Smart ter sido ferido. Yuan percebeu que a luz era a mesma que estava em Yin. Os corpos de Smart e Yin começaram a brilhar. Yuan pensou que eles estavam evoluindo graças ao poder da pulseira. O porco blindado rugiu alto. Smart tentou se segurar para não ser lançado para longe. Ele perguntou a Yan como a voz do porco podia ser mais alta do que a dela. Yuan sabia que, mesmo evoluindo, a diferença entre o nível 1 e o nível 3 ainda era grande demais. Ainda assim, ele conhecia o ponto fraco do porco. Smart reclamou que aquela carne de porco braseada era forte demais. Yan perguntou a Yuan o que deveriam fazer. Ele instruiu Yin a cantar para chamar a atenção do porco. Qualquer nota serviria desde que fosse alta o suficiente. Ela deu o seu melhor, e seu canto desafinado afetou o porco. Por sorte de Yuan, ela já era imune a isso depois de ter sido parceira de treino por mais de 400 vezes. O porco voltou sua atenção para Yin e começou a persegui-la. Ela percebeu que havia se tornado um substituto de Smarty. Yuan a instruiu a se virar e atacar os olhos do porco, pois, se ele não conseguisse enxergar, pararia. Yin estava prestes a usar uma habilidade. Seu corpo brilhou, mas o ataque não se concretizou. Ela achou estranho não conseguir mais usar aquele movimento. O poder espiritual de Yuan se esgotou no pior momento possível. Ele implorou para que a pulseira aguentasse só mais um pouco. Yan sentiu a energia retornar e prosseguiu com o ataque. Ela guiou suas penas para cobrir os olhos do porco. Enquanto o porco tentava se livrar, foi a vez de Smart. Ele disparou em direção ao inimigo e mirou em uma área específica: o nariz. O porco tentou recuar correndo e acabou atingindo Smarty, deixando-o tonto. Smart perguntou a Yuan se eles tinham vencido. Yuan, mal conseguindo se manter de pé, respondeu que sim. Eles conseguiram afugentá-lo de forma impressionante e então ele perdeu a consciência. Yin e Smart entraram em pânico. O porco correu o mais rápido que pôde, mas de repente parou quando alguém bloqueou seu caminho. Havia um homem em uma cadeira de rodas, com uma besta em seu colo sendo auxiliado por uma mulher. Ele se perguntou por que havia um porco blindado de presas cegas ali. Os olhos da mulher se arregalaram. Quando ela viu a pena no corpo do porco, conseguiu reconhecê-la como sendo da pequena criatura da casa de Yuan. Ela disse ao velho Li que deixaria o porco blindado com ele enquanto iria procurar Yuan primeiro. Li disse para ela ir logo. Os olhos de Li ficaram vermelhos ao tomar emprestado o poder de sua besta. A consciência de Yuan voltou mais uma vez àquele lugar. Ele já havia perdido a conta de quanto tempo caminhava ali, pois parecia um sonho. Era o local onde a pulseira estava. Ele agradeceu por ela ter compartilhado seu poder espiritual com ele no momento de crise. Como se respondesse, a pulseira brilhou intensamente. Yuan estimou que aquele espaço tinha cerca de 40 a 50 metros quadrados. Ele se perguntou se aquilo era o chamado espaço interno de uma criatura espiritual e se aquela era sua habilidade. Yuan verificou a tela de status de sua criatura espiritual, Mobius, uma espécie desconhecida de grau normal, nível 1, com atributos espacial e místico. Mobius possuía duas habilidades básicas: dados verdadeiros, que extraía informações ocultas além do que os olhos podiam ver, e mente calma, uma habilidade passiva que estabilizava o espírito e podia resistir a estados negativos conforme subia de nível. Yuan já conhecia o poder de dados verdadeiros e suspeitava que mente calma tivesse se formado ao ajudar Yin a praticar canto. Ele se surpreendeu ao ver que Mobius possuía um traço exclusivo. Normalmente, apenas criaturas que haviam alcançado o rank bronze possuíam isso. Um ser de grau normal, com um traço exclusivo, o levou a pensar que poderia se tratar de um tesouro divino, lendário ou de uma linhagem fantástica.
Mobius possuía características únicas. Ele podia abrigar criaturas espirituais cujo nível inicial não excedesse o seu próprio. Ele só subia de nível quando a criatura abrigada subia, e copiava a habilidade inicial dessa criatura, sem adquirir novas habilidades ao evoluir. Além disso, cada avanço de rank aumentava sua capacidade de abrigo em uma unidade. Depois de ler isso, ele percebeu que só poderia formar contrato com uma besta espiritual de grau normal, nível 1, e que Mobius só subiria de nível depois que ele a cultivasse. Para formar mais um contrato, ele teria que elevar uma besta espiritual de nível 1 até avançar de rank, o que ocorria no nível 10. Criar bestas espirituais de baixo rank já era extremamente caro. Nesse ritmo, até alguém muito rico iria à falência em pouco tempo, quanto mais ele, que estava completamente sem dinheiro. Ele tentou pensar de forma positiva, pois isso ainda era melhor do que nada. Pelo menos agora, ele podia sentir o poder espiritual, e talvez no futuro houvesse uma chance de mudar seu destino. De repente, ele ouviu alguém perguntar ao médico por que ele ainda não havia acordado, mesmo depois de meio-dia, e a resposta foi que o diagnóstico era apenas choque mental e fraqueza. Yuan reconheceu a voz como sendo da tia Jiang, a vizinha da porta ao lado. Ele percebeu que era hora de voltar. Quando acordou, Yin Yang estava bicando enquanto Smart batia nele para acordá-lo. Ele se levantou e disse que estava bem, perguntando por que eles estavam tão preocupados a ponto de nem conseguirem falar direito. Tia Jiang ficou aliviada ao vê-lo finalmente acordado. O médico disse que ela estava extremamente preocupada. Ele passou por outro exame, só por precaução. Yuan respondeu que não era necessário, mas Tia Jiang apontou que ele havia ficado inconsciente por quase 10 horas. Ela o repreendeu, dizendo que ele precisava se tratar quando estivesse doente, especialmente se não quisesse que um problema pequeno se tornasse algo sério. Sem escolha, ele concordou e se deitou novamente. O tio Leone Jiang, o vizinho, sempre cuidou muito bem dele e de sua irmã mais nova, mas Yuan decidiu não contar ainda sobre o contrato com Mobius. Quando o médico usou sua besta, os dados apareceram diante de Yuan. A criatura espiritual era uma vimba purificadora, da espécie Ciperne Crinos. Era de grau Elite, nível 4, do tipo água, com qualidade Elite. Ela possuía duas habilidades. A primeira era golpe de cauda, em que saltava e atacava com a cauda. A segunda era purificação, que absorvia suavemente traumas mentais próximos para aliviar estados mentais anormais. Como esperado de uma criatura de grau Elite, possuía uma habilidade tão rara. O médico declarou que estava tudo bem e então foi embora, pois tinha uma esposa esperando por ele em casa para o jantar. A besta vermelha e branca do velho Li trouxe o jantar. Li preparou aquela refeição nutritiva especialmente para Yuan. Tia Jiang não o forçou a comer, mas, é claro, ele não ousou recusar. Smart e Yin Yin ficaram animados, pois o cheiro estava ótimo e era carne de porco braseada. Ao ver o coelho, ele se lembrou de como aquela criatura sempre fora bastante misteriosa. Ela não era tão animada quanto outros coelhos do terror. A curiosidade o levou a observá-la, mas todos os seus detalhes apareciam apenas como pontos de interrogação. Ele percebeu então que aquilo não era um coelho do terror. Depois de se recuperar, Yuan saiu para correr. Ele já estava sem fôlego. Desde que saiu do hospital, vinha correndo 1 hora por dia, mas ainda era intenso para ele. Como não possuía chave espiritual, teve que fortalecer o corpo desde jovem. Talvez também devesse desistir das profissões de combate e considerar uma profissão do tipo vida. Tio Li e Tia Jiang haviam comprado legumes e no caminho de volta o encontraram. Tio Li perguntou se ele havia acordado cedo para se exercitar. Yuan respondeu que estava tentando se manter saudável. Yuan usou sua habilidade em Tio Li e viu informações sobre vermes devoradores de ossos. A fonte era um bicho da seda de osso apodrecido, de rank platina ou superior. Ele possuía um elemento de toxina biológica que causava maldição mental. O bicho da seda de osso apodrecido perfurava a carne e se sacrificava para formar uma toxina devoradora de ossos de cor verde escura. Tio Li havia selado um veneno tão poderoso em sua perna por anos. Isso levou Yuan a concluir que ele devia ser, no mínimo, de grau rei. Se fosse esse o caso, ele especulou que a besta de Tio Li também devia ter se ferido e assumido aquela forma para se recuperar. O que era certo era que Tio Li escondia um poder enorme. Eles disseram a Yuan para chamá-lo se precisasse de qualquer coisa. Yuan respondeu para não se preocuparem tanto com ele. Eles cuidavam dele havia muito tempo, e isso o fez pensar se havia uma forma de curar o ferimento de Tio Li e se ele próprio poderia fazer isso. Ele trocou de roupa e foi até sua loja. A primeira besta que viu foi a trepadeira verde, do subgrupo Creepvine da família Hexar. Ela estava em grau normal, nível 1, do tipo grama, com qualidade normal. Ele se surpreendeu ao ver que ela havia se tornado elite, sendo que ontem ainda era apenas de qualidade normal. Ele percebeu que sua chave espiritual estava vazando. Ele estava canalizando esse poder para as criaturas espirituais, fazendo com que o absorvessem e evoluíssem. Ele tentou aumentar a dificuldade e transformar a trepadeira verde em uma lily loira,
do tipo cura. A criatura mudou de forma e, ao verificar, havia se tornado uma Lililaera, da família Casualtaceae, gênero Ionium. Ela estava em grau Elite, nível 1, do tipo madeira, com qualidade normal, e possuía a habilidade cura, que recuperava ferimentos externos, e a habilidade fragrância, cujo aroma fresco e herbal podia aliviar a tensão. Ele ficou muito satisfeito ao ver que havia funcionado. Com aquelas habilidades, agora ela valia pelo menos 10 vezes mais. Ele chamou Smart e Yin para darem uma olhada. Yin anunciou feliz que eles haviam subido de nível. Ele conferiu os atributos. Smart, a besta das 100 perguntas, da família Feladae, gênero gato sapiente, estava agora em grau normal e também havia subido de nível. Era uma criatura do tipo psíquico com qualidade normal. Sua habilidade era memória precisa, que permitia lembrar com exatidão até os menores detalhes ao memorizar algo. Smart declarou com orgulho que antes conseguia se lembrar de apenas um pedaço de carne de porco braseada, mas agora conseguia lembrar de 30. Em seguida, Yuan verificou os atributos de Yin-Yang. Ela era uma ave sonora, da família Warbler, gênero amante do canto. Estava em grau normal, nível 3, do tipo som, com habilidades de qualidade normal. Ela demonstrou o quanto seu canto havia melhorado. Yuan ficou extremamente feliz. Ele afirmou que havia encontrado seu dedo dourado e que eles ficariam ricos. Então, ele percebeu que não se tratava apenas de ficar rico. Evoluir uma criatura espiritual era algo extremamente difícil. Tirando as poucas criaturas que evoluíam naturalmente, a maioria exigia que um criador gastasse enormes quantidades de materiais e medicamentos preciosos apenas para ter uma chance de evolução quando a criatura atingia seu limite. E ainda assim, ele conseguia fazer tudo isso sozinho. Ele percebeu que aquilo era uma habilidade inacreditável, algo pelo qual incontáveis pessoas matariam para possuir. Um passo em falso e, como diz o ditado, a árvore mais alta é a que mais recebe o vento. Yuan sabia que ainda não tinha força para se proteger, por isso, ele decidiu manter esse segredo. Para usar essa habilidade com segurança, precisava se tornar um criador passo a passo. Usar essa profissão como fachada era a única maneira de se manter seguro a longo prazo. Caso contrário, estaria apenas pedindo problemas. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu o telefone tocando, até que Yin e Smart apontaram. Ele se lembrou de que alguém viria para contratar sua primeira criatura espiritual. Era Xiao Su. Ela perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava muito melhor do que antes e que também pretendia limpar o quintal. Isso a surpreendeu. Ela ficou preocupada, pois ele não tinha nenhuma chave espiritual para sustentá-lo, e pediu que deixasse o quintal de lado até ela voltar para casa. Ele garantiu que não era nada sério, apenas uma pequena arrumação, e disse para ela não se preocupar. Ele a lembrou da promessa que haviam feito. Ela deveria estudar com dedicação na escola e não desperdiçar seu talento. Ela respondeu que já sabia disso e estava determinada a não decepcioná-lo. Na escola, as aulas recomeçariam em 2 dias e eles fariam o contrato com suas primeiras criaturas espirituais. Era um evento muito importante. Embora a qualidade e o grau de uma criatura espiritual fossem cruciais, o nível do próprio profissional de Ki espiritual também influenciava seu desempenho em combate. Para profissões de combate, a faixa de compatibilidade variava de acordo com o tipo. Se escolhessem uma criatura espiritual que não combinasse com sua afinidade, seria muito difícil formar o contrato e poderiam até sofrer danos ao poder mental. Mesmo para profissões de vida inteira, como artesãos ou tecelões, era necessário um entendimento profundo e de longo prazo das criaturas espirituais para conseguir fundir materiais espirituais. Além disso, a turma deles era voltada para o treinamento de profissionais de combate, então a sinergia entre as criaturas espirituais era algo que precisava ser considerado com extremo cuidado. A aula foi encerrada. Shuer foi chamada para ficar mais um pouco. A professora perguntou se ela queria reconsiderar a criatura espiritual que pretendia contratar. Ela conhecia a situação familiar de Shuer, mas seu talento era excepcional. A seleção dos 100 filhos da federação estava se aproximando, e a professora aconselhou que ela não deixasse essa oportunidade escapar. Shuer ficou abatida depois disso. Enquanto isso, em casa, Yuan ficou satisfeito por ter terminado seu trabalho. Ele havia aprimorado 300 Lililuaras até o grau Elite. Aquilo deveria valer pelo menos 20 mil moedas da federação. Com isso, ele poderia comprar uma criatura espiritual de alto nível para Zui firmar contrato. De repente, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele pensou que fosse um novo cliente. O momento era perfeito, pois ele estava prestes a encerrar o dia. Ele perguntou quem era. A pessoa do outro lado da linha elevou o tom e perguntou se ele era o guardião de Yu. Disse que Yu pretendia contratar um besouro cinzento e que isso seria um desperdício de talento. O besouro cinzento era uma criatura espiritual de grau normal, vendida por cerca de 200 moedas, extremamente agressiva. Suas habilidades eram inúteis e praticamente ninguém firmava contrato com elas. Serviam apenas como alimento para insetívoros de alto grau. A professora informou que a faixa
faixa de afinidade de Shu abrangia todas as criaturas espirituais do tipo defesa. Provavelmente havia pouquíssimas pessoas em toda a cidade do Espinho Violeta com um talento desse nível. Ela exigiu que o guardião preparasse uma criatura espiritual defensiva de grau elite para o primeiro contrato dela. Yuan respondeu que havia entendido e agradeceu. Prometeu enviar uma criatura espiritual adequada para a escola dentro de 2 dias. Para uma de grau elite, ele precisaria de pelo menos 100.000 moedas da federação. O tempo era curto. Ele teria que aprimorar todas aquelas trepadeiras verdes de grau normal até elite e vendê-las para conseguir uma criatura defensiva elite de alto nível para Xiaosu. No dia seguinte, Yuan parecia um zumbi depois de passar a noite inteira transmitindo chave espiritual, mas ficou aliviado por ter conseguido terminar a tempo. O mercado de criaturas espirituais era um lugar perigoso, então ele cobriu até a pulseira, por precaução. Ele perguntou a Smart se ele tinha certeza de que queria ir junto. Smart respondeu que sim e declarou que aquela história de um bom Smart é o que guarda a casa não funcionava mais com ele. Além disso, barganhar era um dos deveres de uma besta das 100 perguntas. Yuan percebeu que Smart havia ficado teimoso e desobediente depois de evoluir. O transporte chegou e o condutor pediu que os passageiros aguardassem atrás da linha amarela. O veículo era puxado por um cavalo de criatura espiritual. O ônibus parecia diferente do que Yuan conhecia. Smart explicou que isso era porque ele lia livros de história e não guias de transporte moderno. Um século após o renascimento da chave espiritual, todo tipo de criatura espiritual havia substituído parte das antigas máquinas de aço. O condutor pediu que todos se segurassem bem e então partiram. Era muito rápido e Smart acabou caindo pela janela. Felizmente, Howell conseguiu segurá-lo. O condutor perguntou a Yuan se ele também estava indo ao mercado de criaturas espirituais. Se fosse o caso, ele havia escolhido um bom dia. Yuan perguntou o motivo. O condutor questionou se ele não tinha visto as notícias. Alguns dias antes, uma fenda dimensional se abriu a cerca de 30 quilômetros do condado de Zia. Os guardas do Espinho Violeta levaram 2 dias e 2 noites para eliminar todos os insetos aberrantes que saíram de lá e controlar a situação. Disseram que um esquadrão dos guardas ainda estava estacionado nas proximidades. A fenda se abriu bem ao lado de uma base de criação de criaturas espirituais. As criaturas foram mortas ou ficaram feridas, e alguns funcionários que conseguiram escapar estavam vendendo as restantes, feridas no mercado. Assim, agora se sabia como aquele porco blindado havia escapado. O condutor contou que vários porcos blindados haviam fugido e que ele conseguiu comprar um por um preço baixo no dia anterior. Disse que, depois de servido à mesa, toda a família se esbaldou, e o restante foi pendurado para curar. Yuan elogiou, dizendo que ele era incrível, e pediu para descer no cruzamento mais próximo das barracas. Era perfeito, pois criaturas espirituais gravemente feridas ou incapacitadas certamente não seriam caras. Havia boas oportunidades ali. Pouco depois, Yuan chegou e começou a observar ao redor. Smart disse para deixar o resto com ele e perguntou que tipo de criatura espiritual eles estavam procurando e qual era o orçamento. Yuan respondeu que precisava ser uma criatura espiritual defensiva de grau elite, e que o preço ficaria em torno de pelo menos 100.000 moedas da federação. Smart ficou chocado, pois eles tinham menos de 20.000 em economias. Yuan planejava trocar as trepadeiras verdes e as Lily Loera, que havia aprimorado na noite anterior. Uma trepadeira verde de grau normal custava entre 1.500 e 3.000 moedas. Assim, mesmo trocando 20 delas, ainda faltaria dinheiro. Algumas plantas chamaram sua atenção, como se o estivessem chamando. Agora ele conseguia sentir claramente a aproximação instintiva ou a rejeição das outras criaturas espirituais. Quanto mais suave o brilho, mais amigável era a aura. Ele notou carpas do lago límpido, orquídeas do submundo, lírios da neve e mãos de jade milenar. Ele se perguntou se sua faixa de afinidade era realmente tão ampla. Ele tinha grande afinidade com tipos de cura e suporte, e criaturas espirituais do tipo planta eram instintivamente atraídas por ele. A afinidade de Shu era com tipos defensivos. Smart mostrou algo a ele. O vendedor havia pedido 80.000 moedas, mas Smart barganhou até 10.000, até que a oferta final do vendedor fosse 60.000, enquanto Smart insistia em 20.000. A criatura espiritual em negociação era um coelho de couro resistente, da espécie Laporatai, Ordem Rodentia. Era de grau Elite, nível 1, do tipo defesa, com qualidade normal, e possuía a habilidade Couro Endurecido, que fazia crescer uma camada queratinizada resistente sobre a pele para bloquear danos. Yuan pediu desculpas ao vendedor pelo comportamento imprudente de Smart. Smart ficou descontente, dizendo que teria conseguido por 20.000 se tivesse continuado a barganhar. Yuan sussurrou para ele, sugerindo que olhassem outros antes. A próxima criatura foi uma tartaruga terrestre da espécie Tetsujin-ei, do tipo defesa, com qualidade normal. Sua habilidade era expandir, que aumentava o tamanho do corpo, retraindo a cabeça e os membros para dentro do casco, a fim de bloquear danos. Yuan avaliou que o nível era baixo demais, e que ele não tinha tempo para treiná-la. Smart acrescentou que ela também se movia muito devagar.
Depois disso, eles viram a raposa de garra fantasma da espécie Vulpa goza. Era de grau Elite, nível 1, do tipo defesa, com qualidade normal. Sua habilidade se chamava rolagem, que enrolava o corpo em forma de arco e se movia rolando, bloqueando danos com energia espiritual concentrada. Não era muito diferente do coelho. Smart acrescentou que ela não serviria para proteger, pois era tímida demais. Smart sugeriu reconsiderar o coelho de couro resistente. Yuan quis continuar procurando, pois precisava ser extremamente cuidadoso com essa escolha. Após olhar tudo, chegaram ao último. Era uma ovelha de chifre espiralado da espécie Caprine Ous. Era de grau Elite, nível 7, do tipo rocha, com qualidade perfeita. Possuía a habilidade aparar, usando seus grandes chifres para bloquear e defender, e também investida de chifres, que golpeava o alvo com força, usando seus enormes chifres. Do meio do rebanho, Yuan viu um filhote de qualidade perfeita que ainda possuía uma habilidade de besta espiritual do tipo controle. Ele tinha tudo o que os outros tinham, exceto o ataque de chifres. No lugar disso, possuía o chifre de choque, que permitia atingir o alvo com chifres vibratórios, causando paralisia por meio de vibrações de alta frequência. Yuan quis comprá-lo por 100.000 moedas da Federação. O vendedor pediu que ele aguardasse, pois iria ligar para a esposa para confirmar. Smart disse a Yuan que havia verificado os preços online no dia anterior e que uma ovelha de chifre espiralado custava apenas cerca de 50.000. Mesmo uma rara não passaria de 90.000. Oferecer 100.000 era um comportamento típico de iniciante na barganha. Yuan explicou que estava apenas demonstrando sinceridade e comentou que Smart ainda era muito verde quando o assunto era negociar. O vendedor deu seu preço final, 120.000 moedas da Federação. Tanto Yuan quanto Smart acharam aquilo um absurdo. Yuan ficou desanimado, pois não havia mais criaturas espirituais defensivas disponíveis. Se fosse assim, talvez não houvesse outra opção além de pagar caro pela ovelha de chifre espiralado. De repente, um vendedor anunciou que toda a carne de besta espiritual havia se esgotado. Os compradores poderiam olhar algumas bestas espirituais gravemente feridas, e ele sugeriu que fossem abatidas. Os olhos de Yuan brilharam ao ouvir sobre criaturas espirituais gravemente feridas. Smart o lembrou de que aquele não era o momento de pensar em carne de porco braseada. O homem disse que sentia muito pelas pobres criaturas e também pelos clientes que haviam esperado tanto. Incentivou-os a dar uma olhada. Restavam apenas 3, e ele garantiu que, se fossem compradas, o lucro seria certo. A maioria das pessoas foi embora, pois queria carne já abatida. Eles não sabiam como curar criaturas espirituais, nem tinham dinheiro para contratar um criador, então não se interessaram. Yuan se aproximou, mas o vendedor disse que ele havia chegado tarde demais, pois tudo já estava vendido e a barraca não venderia mais carne de besta. Yuan explicou que não estava ali para comprar carne, mas sim para ver as criaturas espirituais feridas. Ele percebeu que o dono parecia instável e pensou que, se negociasse naquele momento, poderia acabar sendo expulso. Mas agora, ele era diferente. Ele possuía a habilidade mente calma e, ao ver o vendedor se acalmar visivelmente, percebeu que ela havia surtido efeito. O vendedor disse que não era tão velho assim e que Yuan podia chamá-lo de Irmão Yang. Havia 3 criaturas espirituais gravemente feridas, então ele as levou até elas. As primeiras eram aranhas lançadoras de teias. Pela frente, pareciam relativamente saudáveis, mas seus abdômenes estavam rasgados. Naquele estado, não sobreviveriam por mais de 2 dias. Smart reclamou do cheiro. A aranha lançadora de teias pertencia à espécie Areraniomorph areroni. Era uma criatura espiritual de grau normal, nível 10, do tipo veneno, com qualidade perfeita. Ela possuía a habilidade Fiação, que cuspia fios de teia afiados e difíceis de enxergar ao longo de seu trajeto de movimento, além de rede venenosa, que lançava uma teia impregnada de toxinas. Yuan sabia que, se não fosse pela fenda dimensional, elas já teriam se tornado criaturas espirituais de rank cobre em pouco tempo. Eram um achado excelente. Se não estivessem feridas, cada uma poderia ser vendida por cerca de 300.000 moedas da Federação no mercado. O vendedor comentou que criaturas espirituais de suporte com habilidades de controle e veneno poderiam valer ainda mais, mas naquele estado ele teria sorte se conseguisse 150.000 moedas pelas duas juntas. Yuan disse que queria comprar as 2 aranhas lançadoras de teias, mas não tinha dinheiro suficiente no momento, então sugeriu trocá-las por criaturas espirituais. O irmão Yang explicou que, depois de se desfazer daquele lote, pretendia abrir uma nova base de criação de criaturas espirituais e recomeçar do zero, então talvez não precisasse das criaturas oferecidas na troca. No fundo, ele achou que aquilo era apenas conversa de criança e que tinha criado expectativas à toa. Yuan perguntou se ele mudaria de ideia se fossem trepadeiras verdes de grau Elite. O vendedor perguntou se ele queria trocar por trepadeiras verdes Elite e quis verificar a qualidade.
Yuan estava confiante e o convidou a ir até sua loja para inspecioná-las pessoalmente. O irmão Yang sabia que trepadeiras verdes de grau elite eram extremamente valiosas. Qualquer um disposto a vendê-las normalmente cobrava o dobro do preço de mercado, então ele mostrou a Yuan a última criatura espiritual restante. Eles haviam colocado todo o coração e esforço nela. Era um rinoceronte rochoso, da espécie Bovite Bison, uma criatura de grau elite, nível 10, do tipo terra, com qualidade épica. Ele possuía a habilidade Chifres de Rocha, que revestia os chifres com pedra e executava uma investida feroz e autodestrutiva. A outra habilidade se chamava Sacrifício, que fazia com que, quando seu contratante fosse ferido, ele assumisse voluntariamente parte do dano. Os olhos de Yuan brilharam ao vê-lo. Ele perguntou por quanto estava sendo vendido. Era uma escolha excelente, já que se tratava de uma criatura de qualidade épica, prestes a alcançar o rank cobre, e ainda por cima era do tipo defensivo, perfeita para Shu. O irmão Yang perguntou se ele estava falando sério, já que o estado da criatura não era bom. Yuan respondeu que era perfeita e sugeriu comprá-la por 200.000 moedas da federação. O irmão Yang perguntou se ele tinha um meio de curar o rinoceronte rochoso. Ele passou a considerar que aquele jovem talvez tivesse um criador poderoso por trás. O irmão Yang confirmou se Yuan levaria as 3 criaturas em troca das trepadeiras verdes de grau elite. Yuan garantiu que elas não o decepcionariam. Smart reforçou, dizendo que Yuan não mentia. O irmão Yang acreditou nele. Como Yuan levaria as 3 criaturas, ele poderia fechar a barraca e, em seguida, iriam juntos ver as trepadeiras verdes. Por sorte, ele tinha uma caixa de bloqueio espiritual ali mesmo. Ele simplesmente guardou o rinoceronte rochoso e as aranhas lançadoras de teias dentro dela. Ao ser lançada no chão, a caixa aumentou de tamanho. Smart perguntou o que era aquilo. Yuan respondeu que era uma caixa de bloqueio espiritual, uma invenção patenteada da Ostrich Logistics. Ela permitia armazenar criaturas espirituais em seu interior, ajustando automaticamente o tamanho delas, além de anular o peso, tornando o transporte leve e fácil. Smart ficou chocado ao descobrir que existia algo tão incrível e perguntou por que nunca haviam usado uma antes. Yuan respondeu que sua família nunca teve dinheiro sobrando para algo assim. O rinoceronte rochoso entrou na caixa. Smart não conseguia acreditar que algo tão grande realmente caberia ali dentro. O irmão Yang sentiu um aperto no coração ao pensar que o rinoceronte talvez nunca tivesse a chance de evoluir para o rank cobre, assim como a caixa espiritual de rank cobre. Em seguida, ele liberou seu lagarto de fogo com coroa tumoral. Ele pertencia à família dos lagartos, gênero lagarto cornudo. Estava no rank cobre 7 de 10, com qualidade normal. Suas habilidades incluíam presas descartáveis que durante uma mordida permitia desprender os dentes, deixando-os cravados no corpo do alvo, e rolamento mortal, no qual, após morder, ele girava violentamente o corpo, usando a boca como eixo para rasgar carne e ossos. Ele também possuía um traço exclusivo chamado veneno ardente, no qual glândulas de veneno altamente desenvolvidas se conectavam às glândulas salivares, infundindo a saliva com uma toxina abrasadora. O lagarto se aconchegou nele. Ele tinha muito orgulho daquela criatura espiritual, então perguntou se Yuan também a achava impressionante. Yuan ficou tão impressionado que a examinou com atenção. Era uma rara oportunidade de observar de perto uma criatura espiritual de rank cobre. O traço veneno ardente lhe concedia uma poderosa vantagem ofensiva. O irmão Yang percebeu que era incrível alguém tão jovem já dominar conhecimentos especializados de um pesquisador de criaturas espirituais. Ele pensou que se o garoto não fosse um prodígio natural, então certamente tinha um mestre o orientando. Apostou que havia feito a escolha certa. De repente alguém chamou o irmão Yang. Outros vendedores reclamaram que ele havia invocado de repente o lagarto de fogo com coroa tumoral. De uma hora para outra, até os resistentes coelhos de couro duro ficaram assustados demais para comer. O mesmo aconteceu com os macacos fada. Ele se desculpou e informou que estavam indo embora imediatamente. Yang, Yuan e Smart montaram no lagarto de fogo com coroa tumoral e partiram em alta velocidade. Era muito mais rápido do que uma carroça puxada por burros de casco grosso. Logo, chegaram ao destino. O irmão Yang comentou que o lugar de Yuan era mais perto do que imaginava. Ele também notou que Yuan estava em ótima forma, já que a maioria das pessoas passa mal na primeira vez que montam uma criatura daquelas. Mas para Yuan, aquilo não era nada, pois a verdadeira emoção para ele havia sido montar uma criatura espiritual voadora e observar o mundo de cima. Apesar de ele e Smart estarem com aparência enjoada após a viagem, Yuan ainda agradeceu, pois era a primeira vez que montava uma criatura espiritual de rank cobre. Ele abriu a porta, avisando que o lugar era um pouco simples, e disse para o irmão Yang se sentir à vontade. Yang observou discretamente o ambiente e percebeu que não parecia um local onde um criador viveria em reclusão. Se as trepadeiras verdes do garoto não estivessem à altura, o acordo estaria cancelado. Afinal, negócios são negócios. Ele pensava nisso até ver as trepadeiras verdes. Ficou completamente convencido de que havia um criador envolvido, pois era impossível cultivar trepadeiras verdes de grau elite com uma qualidade tão alta sem a ajuda de um criador.
Aquilo superava em muito suas expectativas. Eram realmente de qualidade primária, consideradas itens raros que poucos comerciantes conseguiam encontrar no mercado. Antes de as trepadeiras verdes evoluírem, energia havia sido adicionada ao solo, de modo que seus sistemas radiculares estavam totalmente desenvolvidos. Yuan estava confiante de que não havia nenhum problema com a qualidade. O irmão Yang viu que a seiva do corte era extremamente rica e percebeu que o garoto não estava exagerando ao dizer que eram de nível elite de primeira linha. Ele sentiu esperança, achando que sua sorte finalmente estava mudando. Lembrou-se de sua experiência ao visitar um criador mestre. Para obter a ajuda deles, era preciso oferecer os materiais espirituais de que gostavam. No nível dele, não havia como conseguir tais materiais. Por isso, pensou em se aproximar de Yuan. Yuan perguntou se ele estava satisfeito com as trepadeiras verdes. Yang respondeu que estava muito satisfeito e que era hora de conversarem sobre o preço. Ele reconheceu que todas as trepadeiras verdes eram de grau elite e qualidade primária. No mercado, seriam vendidas rapidamente por 30.000 moedas cada. Sua melhor oferta era 3.000 por vaso, e ele compraria 100 vasos. Smart ficou abalado ao ouvir aqueles números e começou a fazer as contas. Yuan aceitou a oferta de imediato. Ele precisava justamente de uma grande quantidade para elevar o nível de sua profissão de chave espiritual, e as trepadeiras verdes eram o meio mais conveniente. Era uma transação enorme, e ainda assim, Yang percebeu que o jovem permanecia completamente calmo e imperturbável. Pensou que Yuan já estava acostumado a grandes negócios. Ele começou a imaginar que as roupas simples e a pequena loja eram apenas uma fachada criada por alguém poderoso que o apoiava. Perguntou quantos dias Yuan precisaria para preparar os produtos. Yuan respondeu que precisaria de 7 dias. Chegou a esse número considerando que gastava cerca de 1 hora por vaso, 2 dias para entregar criaturas espirituais a Shay e ainda precisava de tempo para descansar. Enquanto isso, Yang pensava que havia recebido uma bênção disfarçada e que sua sorte finalmente havia virado. Após a troca envolvendo o rinoceronte rochoso, o boi e as trepadeiras verdes, Yuan disse para ele voltar em 7 dias para buscá-las. Yang perguntou se ele tinha certeza de que não queria um adiantamento pelos mais de 70 vasos restantes. Yuan respondeu que poderiam acertar tudo de uma vez quando ele voltasse para retirar a mercadoria. Yang disse que voltaria em 7 dias, e Yuan respondeu que o aguardaria. Depois disso, chegou a hora da tarefa mais problemática. Yuan colocou o rinoceronte rochoso no quintal. Yan perguntou se ele iria morar com eles para sempre. Smart respondeu que eles não tinham condições de mantê-lo. Yuan disse que, antes de tudo, precisavam salvá-lo. O rinoceronte rochoso já estava extremamente fraco, então ele precisava agir rápido. Yuan usou sua habilidade e viu as cicatrizes se recuperando lentamente. Após confirmar que estava funcionando, acelerou um pouco, liberando mais poder. O rinoceronte rochoso começou a emitir sons altos. Yuan se perguntou o que estava acontecendo. Era como se o corpo do rinoceronte estivesse envolto em cristal. Ele pensou que aquilo fosse uma barreira para avançar ao rank cobre. Eles continuaram e o entardecer chegou. Logo, a noite caiu e eles ainda estavam naquele processo. Yuan permaneceu ao lado daquele grandalhão, ajudando a romper a parede invisível. Finalmente, uma rachadura se formou e uma energia poderosa explodiu. Foi um sucesso. O rinoceronte rochoso havia evoluído para um rinoceronte boi de chifre de ferro, da família chifre gigante, gênero boi. Ele havia alcançado o rank cobre, nível 1 de 10, do tipo metal, com qualidade normal. Possuía a habilidade chifre rochoso, que revestia seus chifres com metal reforçado para executar uma investida imprudente e autossacrificial, além da habilidade sacrifício, na qual, quando seu contratante era ferido, ele assumia ativamente parte do dano. Quanto ao traço exclusivo, Yuan podia escolher entre couro escamado, que fazia crescer uma camada de armadura semelhante a escamas na superfície da pele, feita do mesmo material do corpo, marcha incansável que economizava resistência ao correr, ou sifão da dor, que absorvia parte do dano sofrido e o convertia em força vital.